Antes de ler esse texto, que é um texto bem maneiro, eu queria te contar uma história que aconteceu comigo. Eu já contei essa história na igreja, mas eu vou contar de novo. Aí, se você nunca ouviu, vai ser a primeira vez. Quando a minha filhinha nasceu, minha filha se chama Esther, então tem 2 filhos, né? Um chamado Isaac, tem 3 anos hoje, a Esther acabou de fazer 2 anos agora, no dia 5. Então, quando a minha filhinha nasceu, aquele dia parecia um dia tranquilo, assim, tudo normal. Eu tinha acabado já de ter um outro filho, e a gente teve filho na sequência, chamado de quase gêmeos. A gente tem gêmeos aqui, não foi o meu caso, gostaria de ter sido, meu caso, eu ter 2 filhos gêmeos e tal, mas como eu não pude, eu já fui na sequência, graças a Deus, eu tive quase gêmeos. Então, sim, eu já tinha tido um filho, teve todo aquele procedimento e tal. E aí, quando veio o segundo filho, eu estava já meio que acostumado com o que ia acontecer. No dia do hospital, rotina, você chegar, entrar na maternidade, esperar a hora lá e tal. Aí eu vou para uma sala, fico esperando, aí depois o médico me chama e aí eu vejo a minha filha pela primeira vez. Minha filha, que recebeu o nome de Esther, que significa estrela, sim, tem um nome bíblico, bonito, uma pessoa brilhante, a minha filha, linda demais. Se você nunca viu minha filha, cara, você precisa ver minha filha é uma coisa muito linda mesmo. E aí, estava preparado para ver a Estherzinha, e pegar, e beijar, tirar foto, e depois partir para cuidar dela durante toda a vida, se Deus permitir. Só que aí aconteceu um negócio diferente, cara. Naquele dia, alguma coisa aconteceu, que eu não sei o que foi, mas a minha filha, ela se engasgou com líquido amniótico, que é aquele líquido que fica dentro da placenta. E aí ela desfaleceu, assim, ela nasceu e parou de respirar e o coraçãozinho dela parou e tal. E aí, quando isso aconteceu foi obviamente terrível, Eu com certeza não estava preparado para aquele dia. E, assim, na hora que a coisa aconteceu, e a minha esposa já não estava mais com ela, então só eu que estava vendo aquilo tudo. Aí eu me lembro de um pensamento, de eu ter pensado de um modo totalmente humano e duvidoso, e quase sem fé, eu ter pensado assim, como que eu iria dizer para minha esposa que a minha filha tinha morrido. Mas, apesar desse pensamento totalmente humano, e nessas horas a gente vê que a gente é totalmente humano, impotente e tal, eu orei a Deus, e assim, não sei que tipo de sentimento tinha aquela oração, já que eu estava pensando em como dizer para minha esposa que minha filha tinha morrido, mas eu pedi a Deus que a salvasse. E assim, Deus poderia ter respondido ou não a minha oração de acordo com a minha própria vontade ali naquele momento, mas aí, graças a Deus, Ele respondeu e minha filha voltou a respirar, o coração dela voltou a bater e tal, e ela está comigo até hoje. E aí, toda vez assim, eu me recordo disso, e isso traz sempre um renovo para o meu coração, porque apesar de mim mesmo e apesar da minha fraqueza e apesar das minhas dúvidas, assim, o Senhor respondeu minha oração naquele dia, e Ele foi bom, muito melhor do que eu merecia. E esses dias minha filha fez aniversário, por exemplo, e eu me lembrei, cara, que, poxa, há 2 anos eu vi minha filha morrer, e voltar. Então, aquilo sempre me faz amar mais a minha filha do que eu amaria normalmente. A vida traz uns momentos assim bem estranhos para a gente, que com certeza a gente não está preparado. E às vezes parece que falta fé para a gente nesses momentos, A gente vai ler um texto que fala sobre essa questão, até que ponto a gente consegue crer e duvidar ao mesmo tempo. Até que ponto a gente tem fé e a gente é incrédulo ao mesmo tempo.
e até que ponto, diante de uma fé muito fraca e muito frágil, Deus pode usar essa fé fraca e frágil e pequena, do tamanho de um grão de mostarda, e fazer coisas assim, inacreditáveis. Vamos olhar para o texto então? Está preparado aí para ler? Marcos 9:14, diz assim: Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem, no meio da multidão, respondeu: Mestre, eu trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi a teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam meu menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente, o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galiléia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam, porque estava ensinando os seus discípulos. E lhes dizia: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e 3 dias depois ele ressuscitará. Mas eles não entendiam o que ele queria dizer e tinham receio de perguntar-lhe. Amém. Cara, esse texto é um texto impressionante, assim, é um texto bem maneiro e bem difícil também. Você entendeu o que aconteceu nesse texto? No capítulo anterior, que foi semana passada, você viu que os discípulos tinham subido um monte. Então, alguns discípulos em especial, Pedro, Tiago e João, tinham subido a um monte com Jesus. E nesse monte eles tinham visto a face de Jesus se transfigurar. Então, Jesus, ele apareceu para os seus discípulos de modo glorioso. Essa aparição gloriosa nesse monte é chamada de transfiguração. Tudo bem? E está rolando 2 cenas ao mesmo tempo. É como se fosse, sabe, 2 coisas acontecendo que a gente dividisse uma tela, de repente. Se fosse um filme que desse para dividir uma tela. Então, enquanto os discípulos estão lá, vendo a face gloriosa de Jesus, os outros discípulos estão fora desse monte, sem ver a face gloriosa de Jesus, vendo um cara endemoninhado lá, com espírito imundo e tal, e um cara jovem, e um pai clamando para que aquele jovem fosse liberto pelos discípulos de Jesus. Está entendendo o que está acontecendo? 2 cenas ao mesmo tempo. E aí Jesus desce do monte, porque enquanto ele estava no monte, os discípulos dele não conseguiram expulsar o demônio. Jesus desce do monte, já tem uma multidão ali, e ele pergunta: o que está rolando aqui? E aí o pai do menino se prontifica e diz: então, eu trouxe esse menino aqui para que você expulsasse um demônio dele, porque acontece isso, e ele cai no chão, e ele espuma, e ele tem convulsão. Para você entender, esse quadro vai ser explicado no outro evangelho como epilepsia.
obviamente, aqui é uma questão espiritual específica. Então, nem todo mundo que tem epilepsia é por questões espirituais. Deu para entender? Nesse tempo não tem tratamento, nesse tempo, não tem sistema único de saúde, plano de saúde, não tem nada disso. Então, a galera, vai ter que recorrer a quem tivesse ali disposto a tentar ajudar. E parece no texto, ou seja, o texto dá certeza disso, porque o pai diz isso desde a infância. Então, há muito tempo, aquele homem tentava, obviamente, curar o filho dele de alguma forma, e não tinha mais meio de curar o filho dele, até que ele ouve que Jesus está naquele lugar, e quando ele chega, Jesus não está, porque Jesus está no monte da transfiguração. Deu para entender o que está rolando? Jesus desce e vê que os discípulos não conseguem expulsar aquele demônio, e ele traz essa expressão aqui, de geração incrédula, verso 19, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês, até quando terei de suportá-los? Esse texto faz uma correlação entre algumas questões aqui que são importantes. Primeiro, os discípulos não têm fé suficiente para expulsar aquele demônio. Depois Jesus pergunta se o pai tem fé suficiente de acreditar que Jesus pode expulsar aquele demônio. Depois os discípulos vão perguntar para Jesus assim, por que a gente não conseguiu expulsar o demônio? E aí Jesus vai associar a falta de fé, porque ele chamou de geração incrédula aqui. Ele vai associar a falta de fé à falta de quê? Oração e jejum. Exatamente aí. Matou a questão. Oração e jejum, cara. Entende? Existe, segundo Jesus, uma correlação entre fé e oração e jejum. É Jesus que está dizendo que tem essa correlação. E aí Jesus diz para o cara assim, poxa, se pode, porque o cara fala assim, seus discípulos não conseguiram, se você pode, cura meu filho. E ele diz para o pai assim, se podes, tudo é possível àquele que crê. Beleza? O centro dessa parada aqui, desse texto, é essa questão de acreditar. Só que o que é impressionante é que o pai do menino é totalmente sincero. E ele consegue responder para Jesus assim, eu creio, me ajuda na minha incredulidade. Como assim? Ou você crê ou não crê? Parece, cara, que nas questões de fé, a coisa não é tão cartesiana. Expressão, eu tentei outra. Não é tão matemática assim, entendeu? Tipo assim, você crê, então não tem dúvida nenhuma no seu coração. Ou você tem dúvida, então a fé não está no seu coração. Se você pensa que é assim, tão matemático e tão cartesiano, tão monocromático o negócio, monocromático, você sugeriu? Preto no branco, isso. Tão preto no branco assim, tão monocromático, talvez seja porque, você é novo na fé, cara. Porque a partir do momento que você caminhar, notícia ruim para você. Só eu que achei graça. A partir do momento que você caminhar na fé em Jesus Cristo, cara, você vai ter dúvida. A não ser que você seja uma pessoa totalmente alienada e totalmente diferente de todas as outras. Porque todo mundo que crê duvida também. Beleza? É assim, cara. Abraão que é o pai da fé. Abraão é o pai da fé, segundo a Bíblia. O pai da fé. Então assim, vamos medir a fé. Hebreus 11, vamos lá, medir a fé da galera. Abraão, tá lá no top 3 da Bíblia. E, cara, Abraão duvidou quantas vezes? Deus falou assim para ele, você vai ter um filho... Beleza, você vai ter um filho. Ele, não, mas minha mulher... Não, você vai ter um filho. Olha para o céu, está vendo as estrelas? Isso aí vai ser a sua descendência. Olha para a areia, está vendo esses grãos? Isso aí, essa quantidade vai ser a sua descendência. E o que Abraão faz? Duvida, cara. Ele duvida. E ele vai seguir o caminho dele, ele vai fazer o dele. Ele vai dizer assim, não, vamos pegar a serva aqui, que é a Agar, porque, minha filha não tem... Mas Deus falou que ia ser assim. Deus falou que ele ia ter um filho com a esposa dele, Sara. Só que ele diz que não.
E esse é o pai da fé, cara. João Batista, que Jesus diz, né, que dos nascidos de mulher é o maior de todos. Alguém não é nascido de mulher? Ou seja, eu não sei porque que Jesus fala dos nascidos de mulher, desculpa. Todo mundo nasceu de mulher, beleza? Então, ó, de todo mundo, João Batista é o cara, maior na fé. Tá no top 3 aí meu também, no meu top 3 aí, já falei 2, né? Abraão, João Batista. Antes de Jesus operar milagre, antes de Jesus fazer qualquer coisa, antes dos espíritos, né, saírem assim na frente de Jesus, gritarem na frente de Jesus, antes de tudo, antes do ministério de Jesus, João Batista olha para Jesus e diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Isso é fé, né, cara? Antes de Jesus fazer qualquer sinal, antes de Jesus pregar, João Batista diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Tempos depois, João Batista está na prisão. O que João Batista faz? Chama os discípulos dele. Aí, vai lá perguntar se ele é mesmo o Cordeiro de Deus. Ou se vai vir outra pessoa no lugar dele. Entende, cara? Está conseguindo entender? A vida é assim. E a gente vai ter que conviver com essa parada. E vai ser difícil. Ao passo que a gente vai caminhando na fé, várias dúvidas vão se levantando no nosso coração. O que a gente vai ter que tentar entender? Primeiro, o que é primordial? Primordial é o seguinte: eu não vou duvidar do caráter de Deus, entende? Do caráter de Deus, eu não vou duvidar. Então, Deus é bom, tudo bem? Deus é santo, Deus é justo, é assim. Ainda que aconteçam coisas na vida que possam me confrontar de um jeito totalmente terrível, cara, coisas que eu nunca nem vivi, e falo isso com temor, estou falando isso aqui diante de vocês. Sei lá, cara, pode acontecer uma tragédia na minha vida, e diante da tragédia, eu não posso duvidar do caráter de Deus, entende? Isso é o fundamental. Eu não posso duvidar da cruz. Eu não posso duvidar da ressurreição. Percebe que esse texto fala disso também? Esse texto é um texto relativamente difícil de você linkar. Porque o texto tem 3 momentos, né? Primeiro, os discípulos não conseguem expulsar o demônio, Jesus vai lá e expulsa tal. Aí tem esse problema do conflito entre crer e não crer do pai e do menino. Depois, os discípulos perguntam para Jesus assim: por que a gente não conseguiu? Jesus não diz falta de fé, diz falta de oração. E a gente fica assim: não estou entendendo nada agora. E depois o texto ainda diz assim, que Jesus ensinou os discípulos que ele tinha que morrer e ele ia ressuscitar ao 3º dia. E os discípulos não entendem nada. E a gente fica também sem entender, o que esse texto está querendo dizer. Cara, uma lição para você anotar é a seguinte, cara, que eu acabei de explicar agora. É possível crer e duvidar. É possível. Beleza? De modo totalmente complexo, de modo totalmente difícil, de modo totalmente doído, doloroso, é possível crer e duvidar. Você só não pode duvidar do caráter de Deus, esse que é o lance. Você não pode duvidar do que é primordial. É isso que você não pode duvidar. Isso que o texto está dizendo aqui, é cruz e ressurreição. É isso que você não pode duvidar. Porque a cruz vai mostrar para a gente que a gente peca. A cruz vai mostrar para a gente que Deus se importa. O único Deus que pode dizer que se importa com o nosso sofrimento é o Deus da Bíblia. É o único que pode. Porque na pessoa de Jesus é o único Deus que sofreu. Só existe isso nessa história. Você consegue entender a relevância disso, cara? Ninguém nunca pode dizer que Deus não se importa com o sofrimento humano. Porque Jesus se fez homem para morrer na cruz, para sofrer, para ser moído, para ser esmagado, para ser triturado na cruz pelo meu pecado, pelo nosso pecado.
É só disso que a gente não pode duvidar. O resto é secundário. O resto é secundário. Beleza? A gente tem que crer, cara, no caráter de Deus. A gente tem que compreender que confiança, às vezes, carrega consigo medo também. Beleza? Fé é acreditar naquilo que você não enxerga, nas coisas que ainda vão acontecer. Então a gente acredita que um dia Jesus vai voltar, porque um dia ele esteve nessa terra. A gente acredita que Jesus está sentado num trono de glória, à direita de Deus, e que um dia todo o sofrimento vai acabar, cara, todo o engano vai acabar. E nesse dia, só nesse, toda dúvida vai acabar, só nesse dia. Até esse dia chegar, as dúvidas caminham com a gente. E a gente dá a mãozinha para elas, só que a gente segue em frente. Porque a gente é crente, pô. É assim. Beleza? Então você vai para a escola, você vai ser confrontado. E vai ter uma hora que você vai ficar assim, pô, o professor falou uma parada lá estranha. É assim, cara. Você vai prosseguir, pô. Porque você acredita não na palavra do professor, mas na palavra de Deus. O que não te impede de pensar, pelo contrário, Deus te deu uma cabeça, uma mente, para você pensar para a glória dele também, cara. Já pensou nisso também? Deus te deu razão, Deus te deu sentimento, para você usar isso tudo para a glória dele. Enquanto a gente vai caminhando, a gente vai reconhecendo que a gente duvida também. Sabe o que é maneiro desse cara? É que ele reconhece isso diante de Jesus. Então, isso é uma dica para a gente, é uma solução. Pô, e aí, Clóvis? A notícia é péssima, então? Não, a notícia é boa. A notícia é a seguinte, quando você duvidar, sabe o que você tem que fazer? Falar para Jesus, orar. É a fórmula que Jesus está dando para os discípulos. Sabe por que vocês não expulsaram o demônio? Porque vocês não estão orando, nem jejuando. Por quê? Só vai jejuar quem é crente, pô, só vai orar quem é crente. Sabe por que nossa fé é fraca? Sabe por que a gente vacila? Porque está faltando orar e jejuar. Porque, cara, jejuar é osso, beleza? Pô, você ficar um diazinho sem comer, tem que ser crente para fazer esse negócio mesmo. E fica a dica aí eu sei que vocês são adolescentes, vou tirar minha dica. Tá bom, eu sei que vocês querem a dica, então vou colocar de novo. Não, eu vou tirar, estou brincando, vou parar com isso. Cara, pô, você pode jejuar, cara. Avisa a sua família lá só para, né, se você passar mal, alguém te socorrer, porque assim, a gente crê e duvida ao mesmo tempo. Né? A gente pensa assim, pô, vou aguentar. Aí tem uma hora que você fala assim, não estou aguentando mais. Toma cuidado, aí outra dica de, pô, essa aqui é importante, toma cuidado com o propósito que você faz, beleza? Você não é obrigado a fazer propósito nenhum, tudo bem? Mas se fizer, vai ter que cumprir. Então, ó, pensa direitinho. Vai devagar, começa devagar, né? Faz um períodozinho, depois outro, depois soma, depois, né? Dá mais um tempinho, faz um pô, Deus não está te exigindo nada, cara. Então, assim, você pode fazer um propósito. Ah, eu vou tomar um suco, né? Eu posso... maneiro. Então, você vai tomar um suco. Um suco. Não é vitamina, não. Você fez o propósito do suco, não é? Beleza. Então, assim, cara, é possível. Mas sabe como que a gente resolve a nossa fé? Questões da nossa fé? A fraqueza da nossa fé? É no altar de Jesus, cara. Tem uma história que é assim, uma vez um rei, a história da Grécia, o povo estava passando fome, aí, parece que a história é real, aí o rei chegou num lugar lá, e aí o que o rei fazia? Ele cobrava impostos muito altos, assim. E aí o cara estava tentando plantar e não colhia nada. Aí o rei conversou com o cara, sem o cara saber que ele era o rei, o lavrador, aí falou assim, pô, e aí, o que você acha do rei, do que ele está fazendo e tal? O lavrador falou assim, cara,
esse rei é sinistro, entendeu? Que está cobrando, a nossa fome. Ele quer não sei quantos % do que a gente produz aqui. É o que eu tenho para dar para ele. 50% da minha fome é o que eu vou dar para ele. Entende? Numa comparação, depois que essa luz piscou. Cara, o Deus da Bíblia não é um Deus terrível. Entendeu? O que ele cobra da gente não é nada desumano. Cara, é um Deus de amor. E ele sabe que a oração vale muito mais para a gente do que para ele. Consegue entender? Então, Deus está cobrando da gente algo, cara, que a gente tem para dar. Que a gente pode dar. E que vai ser bom para a gente. E aí a gente vai orar em todos os momentos. Até com dúvida a gente vai orar. E vai colocar essa dúvida diante de Jesus. Jesus, eu não acredito, Jesus, às vezes, que eu vou conseguir me livrar desse pecado. Por que você não fala isso para Jesus? Se isso está no seu coração. Sabe, aquele que é sinistro de você tirar da sua vida? Você que sabe do seu, eu sei do meu, beleza? O meu é sinistro. Sinistro, tudo bem? Então, assim, vou colocar diante de Jesus. Jesus, tem dia que eu não acredito que esse negócio vai sair da minha vida. É assim, cara. Acredito em você, acredito na cruz, acredito na ressurreição, acredito na salvação. Cara, mas tem hora que eu não acredito que eu vou conseguir me livrar disso. E aí, cara, a nossa fé vai fortalecendo. Entende? Até porque para Deus a gente não tem como mentir. Por que você não coloca... Às vezes até, cara, a sua raiva diante de Deus, beleza? Tá com raiva de alguma coisa? Cara, coloque isso diante de Deus em oração. Deus, eu só consigo orar com raiva agora, eu estou com raiva. E aí eu vou colocar isso diante de ti. Cara, sabe o que é maneiro? Deus nunca repreendeu uma pessoa orando com raiva. Lê os salmos aqui para você ver. Os caras oram cada coisa que você fica assim, que isso? Está na Bíblia isso aqui? Como é que alguém diz isso, cara? Deus aceitou a oração do cara e está escrito na Bíblia. Na Bíblia. Sabe o que é a prova que esse texto aqui é um texto real? Porque mostra a falha dos caras que escreveram esse texto. Já reparou que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio? Ninguém que escreveu... olha só, eu sou líder de uma igreja agora, inventei uma história que Jesus ressuscitou, sei lá o quê. Eu vou colocar no texto que eu não consegui expulsar o demônio, que eu fui um cara fraco sem fé? Eu vou fazer isso diante da minha igreja que eu quero liderar e dizer... Isso é prova de que esse texto é verdadeiro, cara. Beleza? Coloca a sua raiva em oração. Começa a orar com raiva aí. Tá feliz? Ora feliz. Tá triste? Chora diante de Deus. Enquanto você puder falar, tá maneiro. Pode acontecer de você nem conseguir falar, cara. Pode acontecer de estar tão sinistro mesmo, tão ruim mesmo, tão ruim, de um jeito tão horroroso, que você não consegue nem falar. Eu não deveria entrar nesse ponto, mas vou entrar. Tem relatos assim da história que as pessoas viveram coisas tão brutais assim que a gente nem faz ideia. As pessoas não conseguiam nem falar. Eu conheço um homem santo, o cara santo, beleza? Mais santo do que eu, muito mais. Esse cara me confessou que ficou 7 meses sem orar, sem conseguir falar diante de Deus. 7 meses em silêncio. Beleza? Cara, a vida apresenta pra gente situações assim, sinistras. Mas Deus quer que a gente esteja diante dEle, ainda que em silêncio, beleza? Você vai ficar diante dEle, diante da palavra dEle. Assim, cara. É um pouco de fé que precisa. Esse texto ensina isso pra gente também. Não é necessário ter muita fé, não. Essa fé aqui que duvida, essa que é necessária. É essa que é necessária para qualquer milagre acontecer. Não é a gigantesca, é do tamanho de um grão de mostarda. É isso que Jesus pede da gente, a fé do tamanho de um grão de mostarda. Jesus não pede mais do que isso. Isso é maravilhoso, porque eu não consigo dar mais para Ele. Eu não tenho mais do que isso. O que eu tenho é isso. Jesus, o que eu tenho é isso. É do tamanho de um grão de mostarda, é o que eu tenho. Que às vezes eu não consigo nem enxergar. De longe você não enxerga.
Pega um grão de mostarda, nunca viu, lança na internet depois. De longe, você não consegue nem enxergar que tem fé ali. É o que eu tenho para ofertar. Minha fé do tamanho de um grão de mostarda. Isso é suficiente para Deus. Suficiente. Pô, isso é incrível, né, cara? Esse texto é lindo demais por conta disso. Então, nem toda dúvida é negativa e pecaminosa. Tem dúvida que vai fazer a gente crescer, beleza, na fé. A maioria das dúvidas vão ser tiradas também. Então, você vai para a faculdade, a galera vai te pressionar lá na faculdade, vai duvidar de tudo que você acredita. Você tem como tirar dúvidas com os seus irmãos também, sobretudo os mais antigos na fé. Outra aplicação para você. Então, assim, tá com dúvida? Por que você não pergunta para o irmão mais velho que você, na fé? Por que você está guardando essa dúvida com você sozinho? Segundo, por que você não coloca isso também, diante de Deus? Beleza? A maioria das respostas, das perguntas que são feitas por aí, cara, tem resposta. É que às vezes a gente não teve trabalho de pegar a resposta ainda, ou de meditar sobre a questão ainda. Mas, cara, a maioria das questões que são levantadas na universidade, ou quase todas, tem respostas, cara. Outra, a universidade não vai dar resposta para tudo também, sobretudo para o sofrimento humano, não vai dar, não. Então, aquilo que a gente não tem resposta, muitas vezes os outros também não têm. Olha para a Bíblia, olha para Jó, por exemplo. Olha para Eclesiastes, que a gente estudou esses dias aí. Cara, os textos são assim, perguntando para Deus, Deus, por quê, como? Por quê, como? Por quê, como? E Deus vai dizer, cara, minha presença é suficiente. Suficiente. Mas sem fé é impossível agradar a Deus, então tem que ter um pouco de fé. Mas não é fé demais, não, é um pouquinho, cara. É um pouquinho, isso parece que é o suficiente para Deus. Creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Cara, essa tem que ser a nossa oração diariamente. Todo dia a gente tem que orar assim, cara. Todo dia, Jesus, eu acredito em você. Me ajuda a vencer, cara. Mais uma vez, a minha incredulidade, mais um passo, mais uma vez. Tem que ser assim. A fórmula que Jesus passa para a gente é através da oração. Sabe por quê? Porque quando a gente ora, a gente prova para a gente mesmo que a gente não é capaz de resolver as coisas com o nosso próprio braço, com a nossa própria força, com a nossa própria cabeça, com o nosso próprio coração, que a gente depende de Deus. Então a oração vai fazendo com que a gente vá se fortalecendo. Ainda que a nossa fé não seja uma fé perfeita, mas é o suficiente. Tem um cara chamado Carson. Você nunca ouviu falar nesse cara? Beleza. Beleza, é que eu tenho que dar o crédito para o cara. Esse cara faz uma comparação muito maneira. Porque assim, vamos dizer que o Mateus tem uma fé maior do que a minha. A minha pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda. A fé dele, de repente, é do tamanho de um caroço de maracujá, que é um pouco maior do que grão de mostarda. Maracujá, sabe o que é maracujá, né? Por favor, hein, galera? Que isso? Aí tá. E aí, para a gente ser salvo, a minha é grão de mostarda, a dele é do maracujá. Quem vai ser salvo? No final das contas. Aí o Carson faz uma comparação assim. Lá em Êxodo, quase que eu escorreguei aqui. Quem colocou esse tapete aqui para me derrubar? Lá em Êxodo, quando o texto fala sobre a Páscoa, a história é a seguinte: tinha um povo que era escravo no Egito, povo de Israel, ficou 400 anos lá escravizado. Um dia Deus falou, vou tirar essa galera daqui, esse povo é meu, não vai ser mais escravo. Aí o faraó fica maluco, diz que não vai deixar, sei lá o quê. No final das contas, que eu quero chegar no final das contas, Deus fala assim para o povo através de Moisés: olha,
esse é o dia decisivo. É o dia que as outras gerações vão se lembrar para sempre. E a gente se lembra da Páscoa. Nesse dia vocês vão matar um cordeiro, vocês vão pegar o sangue desse cordeiro, vão passar na porta. Tem que fazer isso. Quando o anjo da morte vier pegar a vida dos primogênitos no Egito, o texto é sinistro, hein? Presta atenção. Então, quando o anjo da morte, cara, esse texto é maneiro. Quando o anjo da morte passar pelas casas para pegar a vida dos primogênitos, nas casas que tiver esse sangue na porta, ele vai passar direto, não vai pegar a vida dessa galera. Deu para entender? O Carson, ele faz uma conversa entre duas pessoas no dia seguinte ao anjo da morte passar pela casa das pessoas no Egito. Então são dois homens conversando, dois homens israelenses. Aí eles conversam assim, um fala para o outro, cara, o que foi a noite de ontem, hein? Aí o outro diz para ele assim, por quê? O que foi? Pô, cara, aí eu não consegui dormir aquela noite, depois que Moisés falou aquilo com a gente, pô, meu coração ficou acelerado, cara. Eu fiquei com medo, assim, do que podia acontecer naquele dia. Então, assim, passei a noite toda acordado, passei a noite toda vigiando. Aí o outro pergunta para ele, mas você passou o sangue na porta, não passou? Não, passei. Eu passei o sangue na porta. Mas eu fiquei com medo, cara. Fiquei morrendo de medo. Foi a pior noite da minha vida. E a noite mais longa de todas. Porque eu ficava esperando amanhecer. E ficava, de vez em quando, eu levantava e ia no quarto do meu filho. E olhava para ver se ele estava respirando. E estava respirando. Mas eu ficava com medo, cara. Ficava com medo dele parar de respirar de repente. E o outro perguntava, mas você passou o sangue na porta, não passou? Passei. E o outro falou para ele assim, cara, eu dormi a noite toda. Passei o sangue na porta. Moisés falou que era para passar o sangue. E eu dormia. E no dia seguinte, meu filho estava bem, estava tudo certo. Seu filho está bem? Meu filho está bem, está tudo certo. E termina a história assim. Pô, não vou enrolar com essa história não. Cara, consegue perceber? Um tinha mais fé do que o outro. Um confiava mais do que o outro. Mas não importa, meu amigo. Esse negócio aqui não depende da gente, cara. Depende do sangue do cordeiro. Essa aqui é a parada. Então a gente vai caminhar, ainda que fraquinho, ainda que tropeçando, mas a gente vai levantar e vai continuar. E o cordeiro vai fazer com que, poxa, a nossa vida seja poupada. Entende? Quando a morte chegar para todo mundo, a morte eterna, para a gente não vai chegar. Por quê? Porque no nosso coração tem o sangue do cordeiro. Ainda que de vez em quando a gente caminhando fique com medo. Ainda que a gente pense na vida depois da morte e a gente, não sabe exatamente o que seja. E ninguém sabe exatamente o que é não, beleza? Mas a gente confia, com medo, trêmulo. Cara, quando eu penso que eu vou me encontrar um dia face a face com Deus, cara, isso aí é sinistro para mim. Eu sei que eu só confio em Jesus Cristo, entende? Eu tenho toda a certeza pela palavra dele, porque ele diz que ele me perdoou na cruz do Calvário. E eu sei que eu vou me encontrar com o Pai. Mas é o Deus Todo-Poderoso, o Deus de toda a terra, o maior gigante de todos. Cara, esse Deus é temível. Isso é totalmente temível, cara. Tem como você achar que isso aqui é mousse de maracujá, já que eu fiz comparação com caroço de maracujá. Entende? Mas a gente vai até o final. Por quê? Porque Deus diz que a gente vai até o final. É Ele que diz. Não é Ele que diz? Nem morte, nem vida, nem anjo, nem demônio, nem presente, nem futuro, nem altura, nem profundidade. Nada há de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Amém! É isso! Mas a gente vai duvidar de vez em quando e a gente vai continuar. Cara, essa é a vida cristã. Essa é a vida que Jesus tem para apresentar para a gente. Amém?
que a gente vai fazer diante disso? A gente vai orar para a gente cair menos, tropeçar menos. Beleza? A gente vai jejuar para a gente duvidar menos. É isso que a gente vai fazer. E a gente vai olhar para a cruz, que é o que interessa. Para a ressurreição de Jesus, que é o que interessa. Beleza? Isso é primordial. É isso que importa. Agora, foi peixe ou foi baleia? É 6 dias mesmo ou é 6 dias? Cara, não sei te responder, beleza? O que eu sei é que o meu Cristo ressuscitou ao 3º dia. E por isso, um dia eu vou ressuscitar. Aleluia, é isso. Como que é o céu exatamente? Não faço ideia. Sei que é melhor do que esse daqui. Melhor do que São Gonçalo. Melhor do que Itaipu também. Beleza. Sei que, não vou sentir dor de cabeça que eu senti hoje. Né? Não vou sentir a dor nas costas que eu tenho sentido. É isso, cara. Comida que vai ter lá vai ser melhor do que a comida que eu como de vez em quando. No céu a gente não vai precisar jejuar mas já vai ser maneiro. Maneiro, cara. É isso que precisa. Amém? Coloca as suas dúvidas diante de Deus. Entenda que você vai continuar tendo dúvidas durante toda a sua vida, mas você não pode falhar, cara, no essencial. Confiar na cruz, confiar na ressurreição de Jesus. É isso que importa. Amém? Senhor, muito obrigado pela sua palavra maravilhosa. Realmente a nossa fé tantas vezes fraqueja e tantas dúvidas sondam o meu coração, Pai, e acredito que o coração dos meus irmãos. Em nome de Jesus, Pai, que a nossa fé não desfaleça a ponto da gente te negar. Pelo contrário, que no meio das dúvidas a gente coloque todo tormento e todo problema e toda angústia e toda falta de fé diante do teu altar em oração. Que a gente busque a tua face em jejum também, Senhor, em nome de Jesus, e que a gente consiga olhar até o final para a cruz. Pai, a gente só confia na sua palavra, nem na nossa própria força a gente confia no Senhor. O Senhor começou essa obra, o Senhor há de completar, é o que diz a sua palavra, e a gente te louva, em nome de Jesus, amém.